Nós estamos numa jornada de 40 dias de jejum e oração. Hoje nós estamos no 27º dia dessa jornada. Nós temos mais 13 dias. Então nesses 13 dias nós temos mais 2 bem-aventuranças para ver, além da que vamos ver hoje. Quando eu olho para essa palavra de Mateus no capítulo 5, eu me sinto constrangido. E eu vou dizer para vocês, meus irmãos, eu estou constrangido nessa noite. Há um constrangimento no meu espírito, porque eu já ministrei sobre o Sermão da Montanha ao longo desses anos que eu estou aqui com vocês, algumas vezes. Mas eu confesso para vocês que o Espírito Santo está me dando uma perspectiva que eu ainda não tinha visto. Então, quando nós olhamos para a primeira bem-aventurança e o texto diz: muito mais do que felizes são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quando a palavra do Eterno diz: muito mais que felizes são os que choram, porque eles serão consolados. Muito mais que felizes são os mansos, pois eles receberão a terra por herança. Eu não sabia. Todas essas bem-aventuranças, nós sabemos que todas elas, não é uma, não são duas, não são três, todas elas devem estar representadas na nossa vida. Mas o que eu não tinha entendido é que a gente estava subindo uma escada. Porque quando nós reconhecemos a nossa pobreza de espírito, quando nós olhamos para a cruz e entendemos o nosso pecado, Deus diz: olha, vocês agora têm acesso ao reino. Porque você é pobre de espírito, porque você reconheceu a sua incompetência de gerir a sua própria vida em termos espirituais. Agora eu posso deixar você entrar no meu reino. Deixa eu dizer para você uma coisa que eu ensaiei hoje de manhã. Você lembra do Império Persa? Se você for atrás, lá antes dos persas, tem muitos outros impérios que existiram. Eu vou falar só dos assírios para cá. Assírios, persas, e aí você tem o Império Babilônico, você tem o Império Otomano, você tem o Império Grego, e aí você tem o Império Romano. Então, quando nós chegamos no Império Romano, quando César Augusto é levantado, o primeiro dos Césares, no 4º ano do império de César Augusto se levantar, o dono da rua chegou. Sabe aquela visão que você tem do dono da bola, que acaba o jogo? É Jesus. Jesus desceu na terra. E quando ele desceu na terra, começou a contar um novo tempo. Porque ele passou 30 anos caminhando na terra, fazendo os ofícios comuns como filho do carpinteiro, foi apresentado no templo, e foi caminhando, e de repente ele começa o seu ministério público. E quando ele começa o seu ministério público, ele diz: é chegado a vós o reino dos céus, arrependam-se e creiam no Evangelho. Então começa a contar um novo reino. Por quê? Porque Ele é o dono, Ele é o Senhor, Ele é o soberano de toda a terra. E aí a gente que começa a compreender isto, de repente é como se o motorista da lotação, o motorista do ônibus, ele dispara, ele freia, porque precisa acomodar o ônibus. Estou falando para quem já andou muito de ônibus cheio. Pegava o 636 todo dia para ir para o seminário. Lotado. O primeiro não parava, o segundo não parava, aí o terceiro resolvia parar. E eu subia naquele ônibus para ir para o seminário todo dia. E aí o Eterno diz assim: mais que felizes são os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Se você não for pobre de espírito, você não vai ter fome e sede de justiça. Se você não chorar,
pelo pecado que está no mundo, se você não começar a debulhar lágrimas, se você está olhando pela perspectiva da vida e você não está vendo que as coisas estão acontecendo, um mal que cresce, que é endêmico, que permeia todas as esferas da humanidade, você não vai ter fome e sede. Se eu e você não experimentarmos mansidão, sabe por quê? Porque não é na força do nosso braço. Zacarias deixou muito claro no capítulo 4, no versículo 6. Nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então é um reino que se conquista pelo Espírito, pelo poder do Espírito Santo. Mas que poder é esse? O sopro do Todo-Poderoso me dá vida. É o sopro que te dá vida. Portanto, não tem poder na terra sobre ele, maior que ele. Ele detém todo o poder e toda a autoridade. Então, o que a gente precisa fazer para entender essa dimensão de ter fome e sede de justiça? É porque você já passou pelo processo das outras 3 bem-aventuranças, que você agora vai enfrentar a vida de frente. Agora você vai olhar para a vida e você vai enfrentá-la sem retroceder, sem dar um passo para trás, sem pestanejar. Você vai continuar prosperando, você vai continuar avançando. Porque eu e você, repita após mim, fala assim, eu e você. Fala assim, com mais convicção, fala assim, eu e você. Sabe o que acontece comigo e com você? Quando nós avançamos, nós estamos prosperando. Prosperidade é avanço. Prosperidade é crescer. Então é impossível, repete comigo, é impossível. Mas por que é impossível? Porque quem está vivo em Cristo Jesus, quem não está mais morto, está vivo. Todo ser vivo, saudável, cresce. Então preste atenção no que eu vou te dizer. Todo ser vivo, saudável, prospera. Quem está vivo aí, dá glória a Deus. Bate o pé no chão. É, bonitão. Está vivo? Está saudável? Prospere. Cresça. É impossível você não prosperar. Isso é para libertar você essa noite. Você que está chorando, dizendo que não está prosperando, é porque os seus olhos não estão abertos. A obrigação de crente, de cada crente, é encarar a vida neste mundo pela perspectiva do Evangelho. Então você não encara de frente de peito aberto. Você não encara de frente na força do seu braço. Você encara de frente, porque o Espírito Santo te deu uma cosmovisão. Ele te deu uma perspectiva para olhar o mundo, não com os olhos naturais, não com uma vida natural, mas agora você olha para o mundo de uma outra perspectiva. Você se move numa autoridade que não é sua. Não é pelos seus lindos olhos azuis, não é por essa barba que você não tem, não é porque esse cabelo que você não tem, porque você é careca. É na força do Espírito Santo. Então, conforme esse Evangelho vai sendo manifesto, as transformações, elas começam a acontecer. Preste atenção, preste atenção. A grande dificuldade que nós temos no mundo é que nós precisamos encarar o pecado de frente. Mas de que você está falando, pregador? Eu estou falando para você que é o pecado a razão de toda a nossa aflição. Seja o pecado seu, ou seja o pecado do outro. Porque um marido pode afetar a sua esposa pelo seu pecado. Uma esposa pode afetar o seu marido pelo seu pecado. Um filho pode afetar a família. E quantas famílias estão sofrendo? Então você começa a entender que é o pecado quem gera uma oposição a nós. Você acorda todo dia. O que você vai dizer quando acordar amanhã? Qual vai ser a primeira palavra que vai sair da sua boca? Posso
viver além do pão. Eu posso viver além do pão. Então eu não olho para o pão de uma perspectiva física, mas eu percebo que o pão que me alimenta é espiritual. Por isso que Jesus, em Mateus 4, versículo 4, ele declarou: está escrito, e para sempre permanece escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Pai. Posso ouvir amém? Amém. Muitas vezes nós nos sentimos aflitos, ansiosos, a respeito dessa condição que nós estamos vivendo. Irmãos, qual é o pai que tem um filho de 3 anos que não está inquieto? Qual é o pai que tem um filho adolescente que dorme a sua cabeça no travesseiro, um sono, aquele sono pleno, como se não tivesse tudo bem? A gente não dorme, a gente não sossega, a gente está sempre preocupado com o que pode acontecer ou o que vai acontecer. Queridos, nós precisamos entender, queridos, nós precisamos compreender que olhar para a situação desse país, no momento em que nós estamos vivendo hoje, é desesperador, porque parece que não tem saída, eles simplesmente fazem o que querem, liberam milhões e milhões e milhões para satisfazer as suas almas, porque o vazio é grande demais. E aí a gente começa a ficar desesperados. A gente não sabe o que fazer. E aí muitas pessoas começam a tentar agir na força do seu braço. Mas aí nós somos confrontados com a realidade de Mateus 5, versículo 6. Mais do que felizes são os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Irmão, eu não sei se você sabe o que é ter fome e sede de justiça. Eu posso dizer uma coisa para você, eu não sei, mas eu estou com a impressão, eu estou com uma percepção no meu espírito, que essa semana vai ser uma das semanas mais desafiadoras da nossa jornada. Porque ter fome e sede de justiça é algo tremendo. Vocês estavam cantando, e vocês cantaram algo a respeito do rugido do leão. Eu acho que você não tem ideia do que acontece na selva quando um leão ruge. E os felinos, eles têm uma característica, que eles aparecem sem ninguém ver. Eles aparecem sem ninguém ver. Uma vez eu estava ali na Quinta da Boa Vista, passando com um grupo de jovens. Nós tivemos a ideia brilhante de levar os jovens para o zoológico no Rio de Janeiro. E quando nós passamos pela jaula que estavam os leões, de repente aquele leão rugiu. E eu fiquei com a sensação muito pior do que estar na sala, com o subwoofer na sua cabeça, aquele som grave ecoando por toda a sala. Aquele leão conseguiu ser ouvido em todo o zoológico. Em todo o zoológico. É como se os animais se comunicassem e perguntassem uns aos outros: o que está acontecendo? Porque o leão rugiu. Algo o incomodou. Preste atenção no que eu vou dizer para você. No Salmo 89, versículos 14 e 15. O texto diz assim: a retidão e a justiça são os alicerces do seu trono. O amor e a fidelidade vão à tua frente. Como é feliz o povo que aprendeu a aclamar-te, Senhor, e anda na luz da tua presença.
Presta atenção, queridos, na palavra que Deus está nos dando nessa noite para entendermos o que é ter fome e sede. Deus está dizendo, através da sua palavra, que a retidão e a justiça são os alicerces do trono de Deus. Então Ele está dizendo para nós, que quando você tem fome e sede daquilo que é a base do trono de Deus, Ele diz, eu vou te responder. Eu vi a Ana Clara cantando aqui, falando da vinda dos nazireus. E ela está falando que chova a justiça. Você não tem ideia do que você está pedindo. Você não compreende o que é a justiça de Deus manifesta sobre a terra. É o rugido do leão. É realmente algo que estremece e abala a terra. Então, queridos, a perspectiva nessa noite é que eu e você precisamos tomar uma posição diante do Senhor, de começar a enfrentar a vida compreendendo o que ela realmente é. Nós não estamos aqui para comprar, vender, para ficar fazendo esses negócios, para que a nossa vida prospere no sentido financeiro. Sabe por quê? Porque isso é consequência natural do seu trabalho. Quem trabalha, prospera. Quem trabalha, prospera, porque Jesus falou claramente, Paulo, ensinando aos crentes de Tessalônica, ele disse, olha, quem não quiser trabalhar, que também não coma. Agora preste atenção, metade do Nordeste está no Bolsa Família. Sabe o que isso significa? Que eles estão numa posição que é contrária à justiça de Deus, porque eles não estão trabalhando. Você começa a perceber, quem não quer trabalhar, quem não quer produzir, quem não quer gerar o seu próprio sustento, que também não coma. Preste atenção. Essa palavra, ela realmente, ela mexeu com as minhas entranhas. Porque eu passei a ter uma outra perspectiva do que é clamar por justiça. O que é clamar? Jeremias no capítulo 9, versículos 23 e 24 diz, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compadecer-me, em conhecer-me, pois eu sou Yahvé. Ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Irmãos, uma justiça que é parcial não é justiça. Porque a justiça de Deus age sem parcialidade. Ela é imparcial. Ele não olha gênero, ele não olha raça, ele não olha condição econômica. A justiça do trono de Deus é a verdadeira justiça que precisa ser manifesta na terra. Aí eu quero perguntar para você, quem é que vai trazer essa justiça para a terra? Aqueles que têm fome e sede. Aqueles que têm fome e sede. Ele diz, olha, o sábio não deve se gloriar na sua sabedoria. O forte não deve gloriar-se na sua força. Nem as pessoas que são ricas, cujos os seus depósitos contêm centenas de milhares e milhares e milhões de dólares. Eles têm casas, eles têm iates, eles têm avião. Eles se movem no mundo e nada os abala. Deus está dizendo, não se glorie na sua riqueza. Se você quer se gloriar, glorie-se nisto, em conhecer-me. Sabe por quê? Porque eu ajo na terra com justiça. Então, efetivamente, o que levanta uma nação é a retidão. Preste bastante atenção no que eu estou te dizendo nessa noite. O que levanta uma nação é a retidão. E o Brasil está andando fora da retidão de Deus. Cara, a gente tem que parar e para pensar, o que está acontecendo? Martin Luther King estava preso na cidade de Birmingham.
E ele escreveu uma carta para os outros pastores, que estavam cobrando dele, porque ele estava desobedecendo leis. Preste atenção no que eu vou te dizer. Ele estava sendo cobrado pelos seus colegas pastores, porque ele estava desobedecendo. Ele estava se posicionando contrário à segregação racial que acontecia naquela época nos Estados Unidos. E ele, da cela daquela prisão, ele mandou uma seguinte carta. Ele disse: alguém poderia muito me perguntar, como você pode defender a desobediência a algumas leis e a obediência às outras? A resposta está no fato de que há dois tipos de leis: há leis justas e leis injustas. Concordo com Santo Agostinho quando ele diz que uma lei injusta não é lei de jeito nenhum. Bem, qual a diferença entre as duas? Como é que alguém determina quando uma lei é justa ou injusta? A lei justa é um código criado pelo homem. Preste atenção nas palavras de Martin Luther King. A lei justa é um código criado pelo homem, que está em acordo com a lei moral ou com a lei de Deus. Uma lei injusta é um código em descompasso com a lei moral. Parafraseando Santo Tomás de Aquino, ele diz: uma lei injusta é uma lei humana que não está enraizada na lei eterna e natural de Deus. Então, o nosso código de justiça deveria ser uma representação do céu, mas não é. Não é. Queridos, eu sou negão, sou preto, crioulo, beiçudo. Há uns 100 e poucos anos atrás, eu ia estar na senzala. Nós dois, bonitão. Tem mais uma galerinha aí. Fica querendo posar de branquinho, mas é negão. Sabe o que dizia naquela época? Que os negros não eram totalmente humanos. E porque não eram totalmente humanos, eles poderiam ser a propriedade privada de um senhor de escravos. Mas pastor, isso aí foi lá em 1800, vovô garoto. Hoje não é assim não. Não? Tem certeza? Irmãos, preste atenção. Preste bastante atenção. A lei reprodutiva que a gente vê se discutir por aí, diz que uma mulher, o direito reprodutivo, diz que uma mulher grávida tem direito de tirar a vida do seu nasciturno. Sabe por quê? Porque ele não é totalmente humano. A mesma injustiça que eu sofreria lá atrás por ser negão, dezenas de milhares de bebês não nascidos estão sendo assassinados. Sabe por quê? Porque há um direito reprodutivo das mulheres, de que elas têm o poder de cessar a vida de um bebê no seu ventre, porque é o corpo dela. Isso não é justiça reprodutiva, isso é assassinato. Meu corpo, minhas regras. Vai, bobo. Vai. Você precisa entender que essa justiça e retidão, que são a base do trono de Deus, ela é absoluta. Ela não cede a convicções sociais, ideológicas. Não! Ela é fundamentada no caráter santo e justo e imutável de Deus. E ela é aplicada de forma imparcial a todos. Mas a justiça social não. A justiça social é parcial. A justiça social age com parcialidade. Se age com parcialidade, não é justiça. Porque quer tratar os desiguais como se eles fossem iguais. É por isso que a gente está vivendo uma promiscuidade na justiça.
É por isso que nós estamos sendo vilipendiados todos os dias. É por isso que nós estamos entrando num colapso. Por quê? Porque nós vivemos uma exceção. Daqui a pouco vai ter fila para quem tem mais de 90 anos. Porque nós vamos criando exceção em cima da exceção. E exceção em cima da exceção. E aí nós vamos colapsar a sociedade. Porque é para esse caminho que a gente está indo. Porque nós estamos fora daquilo que é o padrão estabelecido por Deus. Então eu pergunto para você, como é que essa fome e essa sede vai ser despertada? Aonde está o povo que vai se levantar com fome para fazer chover a justiça de Deus sobre a terra? Aonde está o povo que vai começar a marchar pelas cidades e declarar: venha o teu reino, seja feita na terra a tua vontade como ela é feita no céu? Aonde que está o povo que vai começar a ligar a terra no céu e o céu na terra? O evangelho cristão, queridos, o evangelho verdadeiro de Jesus, faz gerar um inconformismo com o atual estado das coisas. E aí quando a gente começa a ficar inconformado, eu estou falando para você, não é alguém que tá descontente, e eu quero dizer logo para você, não adianta você ir para a rede social e escrever, não é disso que eu estou falando. Para de perder tempo com isso. Se você quer se tornar um militante digital, aí é outra coisa. Mas o que eu quero dizer para você é que o nosso chamado é para um inconformismo verdadeiro. É quando você se sente infeliz no tocante a você mesmo. Você olha para o mundo e você se sente impotente. Você olha para o mundo e você se sente desesperado. Você olha para o mundo e você não sabe o que vai fazer. Você olha para o mundo, meus irmãos, você olha para o mundo e você está numa ardente expectativa que uma nova ordem seja estabelecida. Talvez muitos estejam exatamente como os discípulos de Jesus, ou os companheiros, os concidadãos, os contemporâneos dos discípulos de Jesus, os zelotes ficaram. Os fariseus ficaram, os escribas ficaram, por quê? Porque eles foram frustrados na sua expectativa, porque eles achavam que Jesus vinha resolver o problema deles. É exatamente como nós fazemos, botamos a nossa confiança em um homem, achando que esse homem, seja de direita ou de esquerda, vai resolver os nossos problemas. E agora nós levantamos um altar e os deificamos. É exatamente isso. O Estado está se tornando uma religião que exige sacrifício dos seus súditos e entregas involuntárias de mais recursos e mais recursos. E os sacerdotes dessa religião querem ser adorados, querem ser reverenciados. Isso não é liberdade de expressão. Isso é uma ofensa à minha honra. E aí você descobre que há um jeito de mudar isso. E aí você começa a ser incomodado pelo Espírito Santo, com uma fome e uma sede de justiça. Martin Luther King foi assassinado. Eu tive em Atlanta, na igreja de Martin. A gente estava no carro e meu filho falou: a igreja fica muito pertinho daqui. Aí eu falei: vamos lá. E quando eu cheguei no culto, mas eu não estava vestido adequadamente, estava no final do culto. E a moça falou assim no quiosque: a irmã de Martin está aqui. Eu falei: uau. Eu entendi. Só são felizes as pessoas que buscam primariamente a justiça. Elas põem a sua felicidade no lugar que pertence a Jesus. Quem põe a sua felicidade em detrimento da justiça, nunca será satisfeito. Mas quem verdadeiramente faz o inverso, irmãos, preste atenção. Esse cara chega num lugar onde tudo muda. Tudo muda. O Salmo 42
Eu transcrevi o Salmo 42 inteiro aqui no meu esboço, na tradução da TPT. E ele diz assim: anseio por beber de ti, ó Deus, beber profundamente das correntes do prazer que fluem da tua presença. Eu nunca vi dessa forma. Meus anseios me invadem por mais de ti. Minha alma tem sede e suspira e anseia pelo Deus vivo. Quero vir e ver a face de Deus. Dia e noite, as minhas lágrimas caem e o meu coração clama por tua ajuda, enquanto os meus inimigos zombam de mim, sem parar, dizendo: onde está esse Deus? Por que ele não te ajuda? Não foi isso que a gente ouviu? Por causa das profecias, por tudo que foi dito nesse tempo aí. Está vendo? Onde é que está o Deus de vocês? De fato, é algo desesperador. E aí ele fala ao coração partido: tenha coragem. Lembre-se de quando você costumava estar lá, na frente, liderando a procissão de louvor. Quando grande multidão de adoradores se reunia para entrar na presença do Senhor, você gritava de alegria. Enquanto o som da celebração apaixonado enchia o ar e a multidão, alegre de diamantes, honrava a festa do Senhor. É por isso que quando a gente estava cantando aqui, eu gritava diante de Deus: que chova a justiça. Esse grito precisa ecoar de dentro dos nossos corações. Nós precisamos nos ajoelhar na presença de Deus. Nós precisamos clamar por essa visitação e por essa presença de uma forma desesperada. Aí, a gente vai começar a ver alguma coisa acontecendo aonde? Dentro de nós primeiro. Nada muda se nada muda. Então eu é que preciso mudar, eu é que preciso pagar o preço, eu é que preciso dar o primeiro passo. Então a minha alma, por que você está deprimida? Por que você se afunda em desespero? Continue esperando e esperando em Deus, seu Salvador, pois não importa o que aconteça, eu ainda cantarei louvores, pois você é a minha graça salvadora. Vê se isso aqui não é Abacuque purinho. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na oliveira, ainda que os montes sejam lançados ao mar, ainda que toda a terra trema, Abacuque diz: eu ainda me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Irmãos, sabe qual é o nosso problema? É que a nossa teologia está furada. Nós precisamos voltar para Deus de uma forma inequívoca. Nós precisamos caminhar para Deus de uma forma profunda. Nós temos que mergulhar de cabeça no relacionamento com Deus. Se você não acredita no dom de línguas, continue não acreditando. Se você ora em línguas, continue orando. Mas nós temos que mergulhar. Porque não há outro caminho para nós. E sabe o que vai acontecer? Eu vou dizer para você o que vai acontecer. Paulo deu um grito. Quando vocês estavam aqui ministrando, que vocês saíram do tudo é teu e gritaram: eu sou livre. Você entende o que é isso? Você sabe o que é um grito de liberdade? Você sabe o que é gritar com toda a força do seu ser: eu sou livre. Quem quer essa liberdade nessa noite, dá glória a Deus. Você não sabe quanto custa, por isso é que você deu glória a Deus. Sabe por que a nossa teologia está furada? Porque quem aqui cresceu na igreja e ouviu falar de que correr para a cruz é difícil, correr para a cruz é caro, correr para a cruz dói, correr para a cruz, carregar a cruz, como é que eu posso ser cristão sem carregar a cruz? Não existe esse evangelho cor-de-rosa dos coaches. Não existe evangelho sem cruz. Não existe evangelho sem confissão de pecados. Não existe evangelho sem arrependimento. Não existe.
Se você não honra a sua esposa, você tem que se arrepender. Não tem jeito. E enquanto você não se arrepender, não vai fluir. Não vai fluir. Não vai fluir. Presta atenção, cara. Paulo, ele deu um grito de liberdade. Deu um grito mesmo. Como é que foi esse grito? Gálatas 2:20. Quando Paulo diz, fui crucificado com Cristo. Sabe o que ele estava gritando? Liberdade. Sabe por quê? Porque Paulo falou lá em Romanos no capítulo 7. Ele disse, miserável homem que eu sou. Eu quero fazer uma coisa, mas a minha natureza faz outra. Quem já se viu assim? Quem se identifica? Dá glória a Deus. Quantas vezes você quer fazer uma coisa e faz outra? Mas ele gritou. Por quê? Porque quando Paulo disse, fui crucificado com Cristo, sabe o que ele fez? Ele morreu. O eu interior dele morreu. Quando ele disse, fui crucificado com Cristo, ele estava crucificando o seu ego. Tanto que você vê Paulo no começo do seu ministério, eu não quero o João Marcos comigo não. Quero não. Eu não gosto daquele irmão. Eu também não gosto daquele outro. Eu não quero eles caminhando comigo no ministério não. Mas ele não gritou lá, fui crucificado com Cristo? Em Gálatas. Ele gritou ou não gritou? Aí você vai ver lá em Timóteo. Manda trazer João Marcos. Ele me é muito útil. Só quem matou o eu pode fazer isso. Pode levantar aquele que um dia o traiu. Aquele que um dia fez algo contra você. E agora vocês dois andam juntos, lado a lado. Esse é o evangelho de Jesus. Esse é o evangelho verdadeiro que cura, liberta e salva. Então Paulo foi para a cruz, Paulo mergulhou na cruz, ele disse, fui crucificado com Cristo, e agora não vivo eu. Sabe o que ele disse? Ele disse, não vivo eu. E o que significa que ele não vive mais? É porque agora Cristo domina todas as ações dele. Cristo domina todas as ações dele. Eu tenho visto algumas coisas acontecer na minha vida que às vezes eu fico desesperado comigo mesmo, porque eu nem me conheço. Nem me conheço porque eu não fazia assim. Eu não era assim. A minha esposa pediu um negócio, eu falei, tá bom. Eu falava, tá bom, já tinha esquecido. Eu nem lembrava mais. Mas de repente, os fios desencapados começaram a ser encapados. E quando ela me pede uma coisa, a primeira coisa que eu faço, para não esquecer, é fazer o que ela pediu. É horrível isso, no sentido positivo. Ontem eu precisei sair de casa. Eu não queria sair, porque eu estava focado, mas eu tive que sair. Aí eu fiz a barba, e eu deixei tudo como eu sempre deixei. Tudo como eu sempre deixei. O barbeador fora do lugar, o outro negócio aqui, e eu saí. Aí de repente caraca, tem que botar aquele troço. Por quê? Porque nunca custou nada para mim, mas eu nunca fiz. Sabe por quê? Porque não era importante para mim. Quando você entende o que é ser crucificado com Cristo, você começa a fazer coisas que são importantes para os outros. Você começa a dar valor aos outros. E eu não estou te convidando para ir para um encontro com Deus de casais, para você ser tratado, não. Eu estou te convidando para você ir para a cruz. Eu estou convidando para você deixar de ser menino e se tornar homem. Eu estou te convidando para você deixar de ser mulher. Sabe aquela mulherzinha cheia de firulete? E assumir uma posição de companheira na sua casa. É mudança de paradigma. Por quê? Porque a gente vai para a cruz. Quando a gente vai para a cruz, a gente morre. A gente morre. E o que Paulo fez? Ele disse, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E ele diz, a vida que eu agora vivo na carne. Na carne. Sabe aquele barroso? Aquele sujeito carne pura? Que é visceral. Ele já nem fala, ele já reage. Eu vi esses dias uma
uma foto de um cara que tatuou. Não estou dizendo para você fazer tatuagem não, pelo amor de Deus. Não precisa fazer não. Ele tatuou uma chinelada da Havaiana assim nele e botou escrito assim: você não é todo mundo. Quem teve uma mãe raiz assim? Rapaz, que chinelada abençoada. Porque você falava assim: mãe, eu vou para a festa. Ela disse: você não vai. Mas todo mundo vai. Ela disse: você não é todo mundo. Senta aí. Quem aqui já teve coragem de fugir? Paga o preço. Porque eles não esquecem. Se você pensa que ela vai dormir, ela não dorme. Não diz o texto: aquele que te guarda não dorme? Mamãe também era assim, não dorme. Ela fica esperando você entrar dentro de casa. Sabe por quê? Galinha de casa não se corre atrás. Você está rindo? Eu só estou falando isso para amenizar um pouquinho. Mas não tem outro jeito, irmão. Se você quer chegar a algum lugar nesse mundo, para mudar o status das coisas como estão, e a única forma de mudar o mundo que nós temos hoje, é se nós morrermos para nós mesmos. É se nós dissermos não para a nossa carne. Ontem eu queria vir para cá, para ajudar, para dar sugestão, mesmo que eu não fizesse nada. Mas eu falei para o Kei, eu não posso. Eu preciso estudar, tem muita coisa que eu tenho que fazer. Eu não posso. Eu estava sentado no meu escritório. E eu estava trabalhando duro. Porque eu entendo que há algo que precisa ser feito nessa geração. E eu não sei quanto tempo eu tenho. Eu não sei se você sabe, mas eu não sei quanto tempo eu tenho. Então há uma urgência. Então eu tenho que ir para a cruz. Eu tenho que negar a mim mesmo. Por quê? Para que realmente a realidade espiritual do ambiente. Vocês viram como vocês estavam adorando? Eu estava andando pela congregação, eu falei: não é possível. Esse povo está num culto, o leão está rugindo desse jeito. Onde é que você estava? Eu tive que subir aqui e dar ordem no reino do Espírito. Solta as correntes, que se rasguem os céus. Por quê? Porque o leão quer rugir. O som precisa ser ecoado por toda a cidade. Queridos, vocês precisam acreditar nisso. No ano de 2017, 2018, essa cidade estava um caos. Em termos de violência, um grupo de pastores foi à rua e começou a clamar, a manifestar o reino. Presta atenção, quando você acende uma luz, as trevas se dissipam. É por isso que nenhum político quer o povo na rua. Porque eles sabem que eles podem cair por causa do povo. É isso que eu quero que você entenda. Nós precisamos ser os porta-vozes da justiça. Nós precisamos ser o povo que tem fome e sede de Deus. Porque quando você tiver fome e sede de Deus, irmãos, vai sacudir a sua vida. Vai sacudir a sua vida. Vocês não estão entendendo o que Deus está fazendo com a gente. Deus está nos fazendo uma quebra de paradigmas dentro de nós. Porque eu creio que Deus abre portas onde não existe porta. Que Deus traz à existência coisas que não existem, como se já existisse. Tudo porque um povo decide orar. E Deus diz em Tiago no capítulo 5, para a gente terminar essa noite. Ele diz, Tiago diz assim: Elias era homem segundo as mesmas paixões que nós. Sabe o que isso significa, Léo? Sabe o que isso significa, Cleverson? Que ele era barro como eu e você somos barro. Ele viu uma grande manifestação no Monte Carmelo, quando desceu, recebeu uma ameaça de Jezabel e ficou com medo. Todo mundo fica questionando o comportamento de Elias. Eu não questiono não.
Você já enfrentou Leviatã? Você já enfrentou Rainha dos Céus? Eu estou denunciando nessa noite, porque Leviatã, Rainha dos Céus, Maria Mulambo operam nessa cidade. Violência, idolatria. É aí que você começa a entender que são principados que exercem influência numa cidade. E quando você começa a se mover, eles se opõem a você. Eles se levantam contra você. Porque o mundo espiritual funciona assim. Por isso que Paulo precisou ir para a cruz. No começo do ministério dele, Paulo era tão antagônico que ele precisou ser colocado no cesto, descer num cesto, porque as pessoas queriam matá-lo. Aí ele foi para a cruz. Esse acorde está mexendo com a minha cabeça. Porque esse acorde que ele está falando, fala assim: o que se pode fazer para despertar um povo? Para que esse povo possa atrair novamente o noivo. É aí que você começa a entender a melodia da canção. Se Deus só precisa de um, aonde está o um? Aonde está a geração de nazireus? Aonde estão esses homens e essas mulheres que vão se posicionar na brecha? Porque Deus em Ezequiel diz: eu procurei por um homem que se colocasse na brecha. Não é você se levantar de madrugada para olhar para os seus filhos. Você precisa se levantar de madrugada e orar por todos os filhos dessa casa. Porque tem filhos que estão aqui, que são órfãos, de pais vivos. Eles não estão orando por eles de madrugada. E é a sua oração que vai salvar ele. É a sua oração que vai guardar ele. É aí que você começa a entender o chamado pastoral da igreja. Aí é que você começa a entender o que Deus quer fazer com a gente. Deus quer fazer de nós um só povo, um só coração, uma só fé, uma viva esperança. No céu não tem denominação, só tem salvo. Então para de meninice, para de ficar discutindo religião. Vamos falar só de Jesus, que Jesus salva, cura e liberta. Dá para ser? A gente consegue unir 1000 pessoas assim, só para falar de Jesus, que Jesus salva, cura e liberta? É simples, não é? A gente complica tudo. A gente complica tudo. Deus está chamando você hoje para dar um passo. Essa semana, amanhã, o texto vai chegar para você refletir. Como essa justiça pode ser acessada? Cara, para pensar. Eu e você, nós, somos a resposta de Deus para esse tempo. Deus está separando um povo dele, não somos nós. Eu não sou o último dos pastores que não se dobraram diante de Baal. Não tem essa. Nós não somos melhores em nada do que ninguém. Mas Deus está levantando um povo em cada lugar. E o que eu estou ensinando aqui hoje está sendo ensinado em vários lugares nesse Brasil. E Deus vai levantar do meio dessa nação. Ele já está levantando. Deus vai levantar um coração de jovens apaixonados. E você já viu jovem apaixonado por Jesus? Se um jovem apaixonado por uma outra adolescente, ele faz um estrago. Quando ele se apaixona por Jesus, ninguém segura ele, rapaz. E o que nós estamos precisando é de homens e mulheres que se façam de jovens e se apaixonem por Jesus. Deixar o fogo do Espírito arder no seu coração de novo. Deixar a paixão por almas. Um simples convite que foi entregue trouxe 2 pessoas nesse culto nessa noite. Você entende? Você está distraído com o seu problema. Porque o seu problema está sendo uma distração para você. Ai, a sua feridinha na igreja está doendo. A sua feridinha está sendo uma distração para você. Vamos rasgar. Vamos entrar na sala.
essa semana, vamos rasgar o verbo. Mas vamos sair para avançar? Vamos? É assim que funciona no reino. Está na hora de avançar. Está na hora de avançar. Eu preciso de homens e mulheres nessa noite. Homens e mulheres que se disponham. Uma das ferramentas mais poderosas que Deus deu à igreja é a mídia. Nós estamos na casa de dezenas de pessoas nessa cidade agora. Centenas de pessoas estão nesse culto. Participando agora com a gente. O que essa palavra vai repercutir, eu não sei. Mas Deus está chamando você para um comprometimento com o Senhor. Deus está chamando você para uma aliança de filho. Você é filho. Um dia você professou fé em Cristo. Hoje você está ferido por causa de algo que aconteceu numa igreja. Para! Vamos embora trabalhar, vamos avançar. Fica aqui ou então volta para lá. Mas o que eu quero é que você fique comprometido em algum lugar. Deus está chamando você. E eu quero falar com os filhos. Hoje eu quero falar com os filhos que estão fora da comunhão do Pai. Para com esse papo de que você é cristão fora da igreja. Um cristão fora da igreja. Se a gente que é cristão dentro da igreja, a gente está apanhando do diabo. A gente está passando por tantas lutas. Deus está chamando você para voltar para a comunhão de fato de uma igreja. Mas é para ser ativo, é mergulhar de cabeça. Quem nessa noite sabe do seu chamado em Deus, sabe que você não é alguém que Deus desprezou. Eu disse para um irmão, Deus não se envergonha de você. Você é que está com esse papo de vergonha. Mas Deus olha para você. Ele diz, eu quero te devolver a capa. Eu quero te devolver o anel. Eu quero te devolver o ministério que você tem. Porque você abandonou. Mas hoje eu quero te fazer filho novamente.